que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida em adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Estamos vivendo uma semana da ressurreição de Jesus. Aplaude porque é um motivo de festa. Aplaude que é um motivo de festa. Olha, eu acordei com a notícia, eu sou meio ruim de televisão, mas eu acordei com a notícia que o Papa morreu. Deixa eu te falar, o Papa morreu, a Ave Maria morreu, Allan Kardec morreu, Padre Cício morreu, Jesus ressuscitou. Irmão, todos esses morreram, mas o meu Deus, o meu Jesus, o seu Deus, o seu Jesus, esse ressuscitou. Nós estamos essa semana, quantos estavam aqui no domingo, quantos estavam domingo na cantada, na cantada que teve maravilhosa aqui, teatro poderoso. O nosso Jesus está vivo. Você pode bater no seu peito e falar: o meu Jesus está vivo e Ele mora no meu coração. Quantos creem nisso? Diz amém. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. O tema da minha palavra é: a distração enfraquece a fé. Vou falar para quem está do seu lado: a distração enfraquece a fé. Agora fala para a sua alma, fala para o teu espírito: a distração tem o poder de enfraquecer a minha fé. Olha só, quando o bispo me deu esse desafio, irmão, eu não vou mentir, eu fico tremendo, eu passo mal. Tudo que você imagina eu tenho. E eu falei: Jesus amado, eu tenho que falar sobre a ressurreição. Nós estamos comemorando, nós estamos sobre esse efeito. E Lucas 24, 13 é uma história brilhante, é uma história fantástica de dois discípulos que estavam distraídos. Acompanha comigo, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios de futebol. 60, irmão, você imagina. Não dá para ser o do Santos porque é pequeno. Se bem que o do Santos poderia ser, porque depois de Atos 2, depois do grande avivamento, Pedro sai e prega para 3.000 pessoas. Então cabe 3.000 no estádio do Santos. Só que assim, lá, as 3.000 pessoas de Pedro não contavam as mulheres. Então, vamos usar o estádio do Santos? Não dá para comparar. Pode ser o do São Paulo, né, meu profeta? É meu profeta, porque na verdade, do São Paulo também não dá. Daria para ser o momento em que Pedro anda sobre as águas, porque o estádio de São Paulo mais alaga do que qualquer outra coisa. Vamos ao do Corinthians? Pode ser o do Corinthians, Igão? Melhor não está pago. Vamos falar de estádio, nível Europa. Vamos falar do estádio do Palmeiras, 60 estádios, irmão. Eu tô brincando, é só para eu ganhar um pouquinho da sua atenção e eu ficar mais à vontade, beleza? Do Flamengo não dá para falar, porque o Flamengo não tem estádio, isso é verdade. Mas olha só, a Bíblia fala que esses discípulos andaram uma distância de 60 km, 60 estádios.
60 estádios dá uma margem aí de 10 quilômetros. 10 quilômetros, 11 quilômetros. Você pode pesquisar, dá um Google aí. Eu fiz isso, eu não vou mentir. E olha, eles estavam como? Desesperados. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, o 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, o 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, fala comigo, o próprio Jesus. Eu quero ouvir sua voz, fala o próprio Jesus. Olha só, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Fala comigo, aleluia, glória a Deus. Olha só, iam com eles, o 16. Os olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Fala comigo, misericórdia. Fala comigo, sangue de Jesus tem poder. Olha só, era para ficar em Jerusalém. A promessa, a palavra, o direcionamento de Deus, de Jesus, era fica em Jerusalém. Só que esses 2 discípulos estavam totalmente dispersos. Eles estavam perdidos, eles estavam atônitos e caminhando para Emaús. Como que eles estavam? Desacreditados. Não entendiam porque de fato Jesus tinha morrido. E acontece algo poderoso. Fala comigo, acontece algo poderoso. Jesus aparece para eles. Jesus aparece com eles, no caminho com eles. Só que olha o que a Bíblia diz. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Irmão, como que esses caras estavam? O que eles estavam pensando? Eu quero te dar uma notícia, toma muito cuidado com as distrações. Toma muito cuidado com os pratos que o diabo te oferece, com os pratos que o mundo te oferece. Cadê você que já foi por revisão de vidas? Cadê você? Você que foi por revisão de vidas. Ei, toma muito cuidado, você que já foi por revisão de vida, você que acabou de chegar da revisão de vidas. Irmão, isso acontece com todo mundo. Você vem apaixonado, querendo Deus, abriu mão do pecado, abriu mão do mundo. Mas do nada você recebe uma mensagem da sua ex-namorada, do seu ex-namorado. Do nada uma pessoa meio estranha começa a te seguir, começa a te mandar mensagem e começa a curtir as suas coisas. Deixa eu te falar, nada é do nada. Nada é do nada, fala comigo, nada é do nada. O diabo o tempo todo vai lutar para te distrair de alguma forma, de alguma maneira, ele vai lutar para te distrair. É muito interessante, eu acredito que em algum momento, né, da sua caminhada com Cristo, você já ouviu isso. Hoje o diabo não luta para tirar você da igreja. Ele luta para deixar você dentro dela, porém distraído. Porém, distraído, desapercebido. Você começa a criar impressões que o seu líder não gosta de você, o seu bispo não gosta de você, o pastor não gosta de você, o seu irmão discipulado não vai com o seu cara, e você começa a cair numa cilada do demônio. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, abre o seu olho, irmão. Larga essa distração demoníaca. O 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. O 17, então lhes perguntou Jesus, olha isso aqui, igreja. Olha só, você acha que estava ruim? O negócio piora. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e que andeis tratando à medida que caminhastes? E eles pararam entristecidos. Jesus perguntou para eles, por que vocês estão conversando? Qual que é o assunto? Sabe quando você está conversando meio em secreto com um discípulo seu? Não, isso acontece todo mundo. Você está no DI com um discípulo ali, do nada chega um discípulo seu ali perguntando, o que está acontecendo aqui? Você fala, querido, é um DI, você pode dar licença? Isso já aconteceu isso aqui. Quantas são as vezes? Você está fazendo uma reunião, uma criança abre a porta aí. Você fala, meu irmão, dá licença. Ei, Jesus aparece para aqueles 2 discípulos e pergunta, qual que é o assunto? Qual que é a fofoca? E a Bíblia fala que eles param entristecidos, tipo assim, what? Que? Não, olha a resposta desses 2 discípulos de Jesus. A resposta deles. Então lhes perguntou, o 18. Porém, chamado Cleópatra, respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Peraí, o assunto é que Jesus morreu, você não está sabendo? Você está maluco?
Olha os discípulos, aqueles 2 discípulos olham para Jesus e falam assim: você está muito louco, você não está entendendo nada, você vem de Jerusalém, o assunto é que Jesus morreu, cara. O assunto é que Jesus morreu. Você está achando que pode piorar mais? Não pode piorar mais, vai piorar. Aí Jesus pergunta: quais? Irmão, toma muito cuidado com as distrações. Toma muito cuidado com as vozes sem sentido que você ouve. Eu aprendi isso com o meu bispo, irmão. 99,9% das impressões que você tem, elas são só impressões. 99,9% das impressões que vocês têm são só impressões. Olha, Jesus aparece no caminho desses 2 discípulos. Jesus interrompe a conversa. Jesus mais uma vez pergunta o que estava acontecendo. E os discípulos estavam tão atônitos, eles estavam tão desapercebidos, eles estavam tão mergulhados no problema, eles estavam tão chateados, eles estavam tão amargurados, que eles não conseguiam ver que era Jesus. O que você tem vivido? O que você tem passado? O que você está remoendo que impede a mão de Deus agir na sua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios? E para de remoer o passado, para de ficar lambendo essa ferida. Deixa Jesus curar ela, deixa Jesus transformar a sua vida, deixa Jesus mudar a tua mente, deixa Jesus mudar o teu coração. Abre o seu coração, perdoa quem você tem que perdoar, libera quem você tem que liberar. Sai desse achismo. Para de achar que você é um patinho feio. Para de achar que ninguém gosta de você. Para de achar que você é inferior. Para. Enquanto você ficar andando em cima disso, você vai continuar vivendo um ciclo demoníaco. Perdão o termo que eu estou usando aqui, mas é isso mesmo. Você vai viver esse ciclo do demônio na sua vida. Você vai viver dentro da igreja, mas o seu coração, a tua alma fora dela. Você vai viver aqui, mas fora, porque você dá mais ouvido para as suas impressões do que para a voz de Deus. Olha só, Jesus questiona os discípulos mais uma vez: quais? Olha o que Jesus pergunta: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. O 20. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse é o 3º dia que tais coisas sucederam. Olha o que os discípulos estão falando para Jesus. Nós tínhamos a expectativa que ele era o nosso Salvador. Nós tínhamos a expectativa qual? Que ele era o libertador. Nós tínhamos uma expectativa qual? Ele iria nos redimir. Nós tínhamos uma expectativa qual? Ele iria nos salvar. Nós tínhamos, mas já se faz 3 dias e até agora ele ainda não apareceu. Talvez você esteja tão envolvido nas suas questões, nos seus afetos, nos seus desejos, que você não consegue ver a mão de Deus, o agir de Deus. O que tem te distraído? O que você acredita de verdade? O que você tem feito uma verdade para você, a ponto de acreditar que o que Deus tem para você é menor do que os seus planos, é menor do que os seus projetos? A distração tem o poder de enfraquecer a sua fé. Escuta isso. A distração tem o poder de enfraquecer a sua fé. Sem fé, você não tem esperança. A fé gera esperança no nosso coração. Sem esperança, você não sonha. Sem esperança, você não tem sentido.
Sem esperança você não tem sentido, e sem sentido você não tem propósito. E quando você não tem propósito, você está vivendo uma distração. Você está distraído. Eu vou falar mais uma vez. Sem fé, a distração enfraquece a sua fé. Sem fé perdemos a esperança. Sem esperança perdemos sentido. Irmão, já viu uma pessoa sem sentido? Eram esses dois discípulos. Eles estavam no lugar totalmente errado. Não era para ir para Emaús, era para ficar em Jerusalém. Ei, Jesus ficou o tempo todo com os discípulos falando: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ir, mas ao terceiro dia eu vou. É necessário que isso se cumpra. É necessário que isso aconteça. Isso vai acontecer. Não, Jesus, isso vai acontecer. É necessário. Jesus ficou o tempo todo na orelha dos discípulos, na orelha dos 12, dos 144. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É necessário que aconteça. E quando aconteceu, irmão, eles se dispersaram. E quando aconteceram, eles dispersaram. Eles ficaram dispersos. A distração enfraquece a fé. Sem fé perdemos a esperança. Sem esperança perdemos o sentido. Se não temos sentido, então perdemos o propósito. Quando perdemos o propósito, estamos vivendo uma vida de distração. E é o que o diabo quer fazer com você, com a sua mente. É o que o diabo quer fazer com o teu ministério. Olha só. E eles falam para Jesus qual que, ora nós esperávamos, o 21, ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas lhe sucederam. Aí eles falam assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmavam: ele vive. Poderoso, né? Mas ainda assim eles não entenderam nada. Olha para quem está do seu lado e fala: talvez você está sendo um desses dois discípulos. Olha para quem está do seu lado e fala: talvez. Fala: se pá, você está sendo algum desses discípulos. Ei, olha só. Eles falaram: eu ainda, antes da gente sair, sem sentido, desesperado, uma de nossas, Marta e Maria, a Bíblia não fala, mas Marta e Maria foram até o túmulo. Quando chegou lá, ela encontrou, ela teve a visão de um anjo, e o anjo falou: ele vive. Mas assim, a gente ainda não acredita. A gente acha que vai melhorar, eles iriam voltar. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de um anjo, os quais afirmaram que ele vive. O 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ele não está lá, mas não o viram. Eu quero deixar isso gravado no teu coração. Eu quero deixar isso gravado no teu espírito, na tua alma. Enquanto você ficar dando ouvidos ao desviado, ao diabo, você vai permanecer com a tua fé fraca. Eu lembro que quando eu voltei do revisão de vidas, eu dei trabalho para valer. Eu tive um líder antes, na época do pastor, era pastor Sal, pastor Lamar. Tive o líder Alan. Obrigado, Alan, se em algum momento você vê isso, muito obrigado. Irmão, foi uma vida dura, difícil. Fácil esse exemplo do Saulo, velho. Por exemplo de um cara abençoadíssimo. E eu dei trabalho para valer. Ele tinha que ser meu líder mesmo, mas sabe? Eu lembro uma conversa que eu tive com o Bissaulo. O Bissaulo sentou comigo assim. Acho que ele já estava vendo alguma coisa em mim. Eu não via, ele estava vendo alguma coisa em mim. Ele sentou comigo e falou: o que você acha? Vai lá pro pastor Jefferson. Aí eu olhei assim. Eu falei: não, deixa eu aqui mesmo. Pensava comigo. Uma coisa eu externei para ele. Eu falei: eu só saio daqui quando eu for discípulo do Senhor. Mas dentro de mim eu estava: deixa eu aqui, porque é mais fácil de eu desviar, entendeu? Mais fácil de eu sair. Mas eu externei para ele. Eu falei: daqui eu só saio no dia que eu for para a reunião do Senhor. Ele me deixou mais um tempo lá. Eu fiquei quase um ano, irmão. Não batendo meta e tomando água com sal. Não batendo
batendo meta e pintando cabelo de loiro. Uma cansou de fazer isso. Estão batendo meta e raspando um lado de uma sobrancelha. Sou o cara mais improvável, irmão. Sou um dos caras mais improváveis. Muitas foram as distrações. Eu ficava olhando para aquilo e falei, cara, acho que Deus não me chamou para isso. Eu lembro quando foi a nossa primeira célula. Minha primeira célula, esse mesmo líder falou, ó, vamos abrir uma célula. Tinha começado a orar com a Deise. Eu falei para ele, ó, não quero célula não, cara. Vem com essas ideias de célula, essas paradas de célula comigo no óleo. Ele, não, vamos lá, o Danilo vai fazer. O Danilo vai tomar de conta. Eu falei, o Danilo vai tomar de conta. Vai, então beleza. Então você pode abrir, mas assim, não fica achando que eu vou fazer, que eu não vou fazer. Chamamos a galera, enchemos mais de 20 pessoas na célula lá em Diadema. O Danilo foi lá e fez a célula, isso aí, vamos embora, a arena acabou. Na outra semana ele me liga, faltando 5 anos para começar a célula. O Danilo não vai conseguir. Eu falei, o problema é seu, velho, se vira. Dá um jeito. Eu falei, tá cheio de gente aqui, não tinha um WhatsApp na época. Tá cheio de gente aqui, mas cheio. Aí ele, não, velho, dá um jeito aí, você vai mandar o povo embora. Eu falei, se não chegar ninguém, eu mando embora. Ele, deixa eu falar com a Deise aí. Eu falei, ó, Deise, toma aí, o Alan falou que não vai vir ninguém. A Deise falou, não quero nem falar com ele, já comecei a passar mal aqui agora, já me leva embora pra minha casa. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Eu não sei nem o que eu falar com esse povo, você tá doida. Ela, não, pode me deixar em casa, agora, já me deixa agora. Irmão, eu fiz aquela célula, eu não lembro o que eu falei, não lembro o que aconteceu, por muito tempo eu não lembro o que eu fiz. Mas eu tomei uma decisão, esse trem aqui agora é meu, ninguém entra mais aqui, ninguém pisa mais aqui. Se Deus vai fazer alguma coisa, agora eu quero ver. Se Deus vai fazer alguma coisa, se Deus me chamou para fazer algo, eu não vou ficar mais perdido nos meus achismos, nos meus sentimentos, nas minhas limitações. Se Deus vai fazer alguma coisa, vai acontecer. Aí tem aquele meme, né? Gente, eu cheguei na igreja, eu era só um baterista, verdade. Eu era só um baterista. Hoje já se faz, vai para 15 anos, eu era só um baterista. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você ficar preso nas suas distrações, nos seus sentimentos, no seu achismo, Deus nunca vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Ei, aconteceu com os discípulos que andavam com Jesus. Você acha que nós não estamos sujeitos a isso? Se nós ficarmos presos em nossas distrações, vamos perder a nossa fé, enfraquece a nossa fé. Se enfraquece a nossa fé, nós perdemos a nossa esperança. Se perdemos a esperança, não temos mais o sentido. Perdemos o sentido, não temos mais propósito. E é o que o diabo luta para fazer com você, com a sua casa, com a tua família, no teu casamento, nos teus estudos, nos teus projetos. O diabo luta para destruir, deixar você distraído. Não esteja aqui porque é legal, não esteja aqui porque a galera é legal, esteja aqui porque você tem um propósito, esteja aqui porque Deus te chamou para ocupar um lugar e trazer a tua casa, e trazer a tua família, e trazer os teus amigos. Não esteja aqui porque é legal, ou não esteja aqui porque é uma igreja diferente, não, esteja porque é o lugar do teu propósito. Esteja porque é o lugar da sua missão. Não, mas eu posso fazer isso na minha casa. Irmão, você quer fortalecer a tua fé? Sai da tua casa. Você quer fortalecer a tua fé? Para com essa conversa de Deus sim, igreja não. Para com isso. Você quer ter a sua fé fortalecida? Esteja aqui no culto de domingo, esteja numa reunião de discipulado, esteja numa célula, vai falar de Jesus para alguém, abra a tua casa para uma célula, esteja no culto de domingo, vem para o arena, se envolva, irmão. Você quer fortalecer a tua fé? Para com essa conversa fiada de que não preciso disso, eu faço na minha casa. Mentira. Por que você está desse jeito então? Por que a tua fé está fraca desse jeito então? Ei, esses discípulos, eles se perderam em 3 dias, gente. 3 dias eles já estavam saindo fora. Eu preciso fechar. Em 24, de fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. O 25, então disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. O 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, falou: vou embora,
Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. O 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então, o 31, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ei, quando Jesus parte o pão, os discípulos olham e falam: meu Deus, ele! Só que o que aconteceu? Ele sumiu. Quando o pão é partido, os discípulos falam: meu Deus do céu, é Jesus, é Jesus. E um olha para o outro e fala: cara, é Jesus, ele é Jesus. Quando ele falava, meu coração ardia. Ele, cara, quando eu falava, meu coração queimava. Só que Jesus desapareceu. E eles estavam no lugar errado, na hora errada. Andaram 10 quilômetros com Jesus, sem saber que era Jesus. Quando descobriram que era Jesus, sabe o que eles fizeram? Voltaram para o lugar da missão deles. Eles sabiam: eu estou no lugar errado. Talvez você está fora do lugar da sua missão. Irmão, tira um peixe debaixo da água e você vai ver. Você sabe o que acontece, não sabe? Acaba a vida. Esses discípulos, eles estavam fora do lugar da missão. Quando eles descobrem, eles entendem que era Jesus. Eles entenderam: estou no lugar errado. Esse lugar não é o lugar da minha missão. Eu vou voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém. O lugar da missão, o lugar do chamado, o lugar do propósito, o lugar da fé. Para onde a sua distração tem te levado? Para onde as vozes? Irmão, o Bissau prega isso demais da conta. E eu vou te falar uma coisa: às vezes a gente acha que é ruim, né? Para de ser tonto. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, ouvindo a mesma coisa. E no dia da prova foram reprovados. Para. Esse lugar, essa cadeira que você está sentado, ela tem o poder de maximizar a sua fé, de potencializar a sua fé. Esse lugar que é o lugar de te transformar a tua casa, o teu lar, a tua empresa, o teu casamento. Entende isso? Esse lugar é o lugar da tua missão. Quando os discípulos entenderam que Emaús não era o lugar da missão deles, e quando eles abriram os olhos, quando caíram as escamas, vamos voltar para o lugar da nossa missão. Deus ainda está te dando uma oportunidade essa noite de você voltar para o lugar da sua missão. O que você deixou de fazer, o que você largou, o que você abandonou, ou o que você está dizendo para você: isso não é para mim, eu não sou capaz, eu vou deixar. Essa noite Deus te dá um comando: volta para a sua cela, volta para o seu discipulado, volta para a sua igreja, volta para a sua liderança, volta para o altar. Ei, volta para o lugar de onde caístes, volta para aquele lugar. Restaura o teu coração, restaura a tua alma, restaura a tua mente, restaura o teu espírito. Larga as distrações. Quem perde é você. Quem perde é você.